Olha, esse refresco da Apt é uma delícia. Esse aqui em especial de morango. Você já experimentou? Muita fruta, vitamina C e menos açúcar. E são 14 sabores de refrescos diferentes, viu? Eu gosto de frisar e reforçar que a Apt é uma marca que leva o coração na caixa aqui, não é à toa, viu? É porque eles se preocupam com a nossa saúde também. Um refresco que contém menos açúcar faz muito bem para a nossa saúde. Você não concorda? Existem outros aí no mercado, gente, que é puro açúcar. É bom não, tá bom? Muito doce. E sem contar que o açúcar em excesso no nosso corpo eleva o peso, né? Pois bem, Apt, um refresco delicioso, 14 sabores diferentes. Esse aqui é de morango, delicioso também. Combina super bem, além da minha blusa, com o dia de hoje. Tá bem quente lá fora, não tá? Apt, tudo é feito com amor. Eles fazem com amor mesmo. Vamos continuar, Flávio? Bora. A gente estava aqui no intervalo conversando com o Alex Tonkovic. O Alex falou assim, e as filas de banco quilométricas? Intermináveis, espera, né? não espera. Quem que paga o preço pela consumidor, aquela... né? O consumidor. Somos nós que Qual que é o temos direito? uma lei que diz 15 minutos é o tempo máximo de espera. 15 minutos? Exceto em dias, se eles chamam de especiais. Já fiquei 1 hora em fila de banco. Pois é. Dias especiais, o quê? Teve um feriado prolongado. O dia seguinte a um feriado prolongado é um dia especial. Então pode 30 minutos, o dobro. Certo. Ou o dia de pagamento de funcionário público, poderiam 30 minutos também. Mas, infelizmente, eles não respeitam. Os bancos ainda apostam em desrespeitar os nossos direitos, nos desrespeitar. Mas aí o consumidor vai para o judiciário, e se ele não esperou pelo menos 1 hora, fala, isso aí é mero de sabor, faz parte do cotidiano, esperou, tem que esperar mesmo, e não tem repercussão. Mas tem, nenhuma. reclama ou não reclama? Tem que reclamar, tem que denunciar, tem que insistir, tem que denunciar no PROCON bastante isso, tem que denunciar no Banco Central, denunciar na ouvidoria do banco, em site, em Reclame Aqui, tudo que é lugar a gente tem que exercer o nosso direito, porque o que é exercer o direito? É fazer o caminho. O resultado não depende de nós, mas percorrer esse caminho depende. Se a gente não fizer a nossa parte, vai ficar sempre igual. Adorei. Viu, Alex? Sua pergunta foi ótima para nós aqui. Vamos mais uma pergunta no WhatsApp. Coloca aí, produção. Partindo do raciocínio das notas de posto de gasolina, podemos pedir nota fiscal em pedágio? Adorei essa pergunta. De quem que é? Messias. Parabéns, que pergunta maravilhosa. Messias, podemos pedir sim. Mas eu durei a fila atrás, né? Buzinando enquanto você pede a nota. Né? Também vem o comprovante que tem os dados fiscais e eu consigo, com isso, comprovar tanto o que eu gastei, o horário que eu passei, quanto as questões fiscais também estão ali previstas, né? Mas se eu quiser exigir a nota fiscal, sem problema nenhum. Posso fazer. Pode. Vamos mais uma perguntinha. Diz assim, olha... Olá, gostaria de fazer uma pergunta. Se eu comprar uma peça de roupa e ela estiver com uma etiqueta com valor X e quando passou no caixa passou um valor maior, qual valor devo pagar? Quem que é, produção? Como é que é o nome? Não colocou o nome, mas um beijo carinhoso. Pois é. E ainda quando a gente vai lá no caixa e fala, mas lá está com preço menor. Aí fala, mas era um erro do sistema, o preço certo é esse aqui. Isso, né? O erro do sistema, né? Chama o sistema, briga com o sistema. Briga com o sistema, chama o sistema, então. A Lei 10.962 garante que você sempre vai pagar o menor preço. Todas as lojas são obrigadas a ter o Código de Defesa do Consumidor, mas existem algumas leis que, além do Código de Defesa do Consumidor, que completou 27 anos ontem, também tenham ali essa lei, por exemplo, que é a Lei 10.962, que obriga, quando houver divergência de preço, o consumidor tem o direito de pagar o mais baixo. Sempre e sem exceção, se foi problema do sistema, ou do caixa, ou de quem quer que seja. Paga o mais baixo. O consumidor fez aniversário ontem, é? 27 aninhos do nosso código. Mas é motivo para comemorar ou não? Existem motivos para comemorar, mas alguns para falar, estamos apanhando ainda. 27 anos assim, gente? Passamos por bons anos, aí uns 25 pelo menos crescendo, então, avançando legal, mas de alguns anos os nossos tribunais e os nossos outros poderes aí também estão judiando um pouco da gente. Dar uma reformulada boa, né? Nesse tem 3
2 bons projetos de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Já passou pelo Senado e está parado na Câmara dos Deputados. Se eles vierem, vão ajudar bastante. Um fala do comércio eletrônico, que não é regulado até hoje, e o outro fala do nosso superendividamento, que é uma situação de... por exemplo, as empresas não têm direito de fazer a recuperação judicial. Não estou muito bem das pernas, vou lá e faço uma recuperação judicial. A empresa faz isso. O consumidor não. Mas existe um projeto de lei tramitando no Congresso que vai dar essa possibilidade também para o consumidor, que vai facilitar a forma de pagamento nessas situações de inadimplência alta e tal. Bom tanto para o consumidor quanto para as empresas. Mas estamos à espera. Estamos à espera. Vamos mais uma perguntinha aqui. Vai. Boa tarde. Comprei uma geladeira e ela chegou em casa sem funcionar. Ai, Jéssica, acho que é a maior tragédia do mundo. A gente espera tanto a geladeira. Guarda o dinheirinho, né, Jéssica? Quando chega, a bichinha não funciona. E aí a Jéssica pergunta assim, ó, coloca ali. A loja... Opa, ué, cadê a Jéssica? Volta a Jéssica lá, produção. Cadê a pergunta da Jéssica, que eu não consegui ler o resto? Essa eu consegui. Jéssica, posso já? Vou responder a sua pergunta, Jéssica. Se ela tem direito de trocar, o que ela faz quando a geladeira acabou de comprar, chegou à casa dela e ela faz o quê? E aí? Quando o produto, a gente compra um produto novo, a loja tem 30 dias para resolver o problema, em regra geral. Então, comprei um celular, comprei qualquer outro produto e não está em funcionamento, a gente tem que levar para a assistência técnica. E aí tem 30 dias para arrumar. Mas, quando é produto essencial, por exemplo, produto que sem ele nós não conseguimos viver. Por exemplo, a geladeira. Né? Se a gente não consegue conservar o nosso alimento... Não dá para viver. Não dá para viver. Verdade. Como é um produto considerado essencial, a troca tem que ser imediata. Não está funcionando, é obrigatório que seja feito ou que seja feita a troca. É obrigatória a troca. Olha, eu já dei uma espiada nessa próxima pergunta aqui, ó, que está atrás de mim, que eu adorei. Põe na tela aí, produção. Boa tarde, linda. Linda são vocês. A pergunta é, a taxa de 10% do garçom é obrigatório? Sou a Elaine de Rolândia. Eliane, Eliane, é uma pergunta boa, mas eu tenho a minha opinião pessoal. Vamos ver o que o direito do consumidor diz a respeito. Fala. Não quer dar sua opinião primeiro? Depois da sua. Ela vai ter que manter a opinião dela. Depois da sua. Vai qualquer coisa, eu fico quietinho. Primeiro, isso é um pouco controverso. Quando nunca deve ser pago? Se não está escrito em lugar nenhum, não está escrito no cardápio, não está escrito no caixa, não está escrito em... Se o consumidor não foi informado previamente, não deve pagar se ele não quiser. Certo. Está informado e o consumidor sabia disso antes. Aí existe uma dúvida, existe gente que fala que tem que pagar, gente que fala que não tem que pagar. Regra geral, se você foi bem atendido, faça o pagamento. Se não foi, você tem o direito de falar, não vou pagar porque não fui bem atendido, sem problema nenhum. Mas o que eu faço se eles me obrigarem a pagar? Efetuo o pagamento, peço para ter na nota fiscal, no cupom fiscal destacado que tal valor é para os 10%, ou 12 ou 15, né, que às vezes estão aumentando isso também. E aí você pede depois a devolução desse valor. Primeiro, se não tiver informado, não pode cobrar. Se tiver informado, aí existem 2 interpretações. Aqui pode, eu particularmente acho que se o consumidor não quiser pagar, ele não precisa pagar. Né? Mas mas não posso falar, mas se eu for no tribunal, existem os 2 posicionamentos em relação a isso. Eu tenho que te falar que existem os 2 posicionamentos em relação a quando há a informação. Se houver informação, pode ser que sim, pode ser que não, conforme o tribunal. Aí está meio a meio. Minha opinião é a seguinte, vamos lá. Tem gente que fala assim, vou pagar os 10%, mas o garçom ele já é contratado do restaurante X, né? Do estabelecimento. Para que eu vou ter que pagar mais 10%, sendo que ele é obrigado a me atender bem de qualquer forma? Tem algumas pessoas que alegam isso. Eu acho, gente, que hoje em dia a gente tenta ao máximo compor a nossa renda, não é verdade? Então a gente trabalha em 2 empregos, a maioria das pessoas tem 2 empregos, às vezes faz um artesanato em casa para compensar, né, o orçamento e conseguir melhorar de vida. Eu acho que é uma forma que os estabelecimentos acharam de poder compensar o trabalho bem feito dos seus funcionários, que são os garçons. Porque muitas vezes o dono do restaurante não tem condições de aumentar o salário do garçom. Então, se o garçom atende muitíssimo bem, se ele te trata com carinho, te serve muito bem, eu não vejo motivo de você não colaborar e contribuir com esses 10%, desde que esses 10% realmente vá para
ele. Porque a gente sabe que tem estabelecimento que pega tudo e depois racha e muitas vezes não racha de igual, né? Então, eu sempre, quando eu vou num restaurante, eu falo assim, esses 10% vai para você mesmo? Ele fala, vai. Eu falei, então eu vou pagar e pago com gosto, porque a pessoa atendeu bem, Eu pago sabe? também, eu pago. Enfim. Principalmente se tem informação, né? Se não tem informação, fala, pô, o que é chato é na hora que você vai efetuar o pagamento, você é surpreendido com... Né? Mas normalmente está lá tá no cardápio, cobramos, não cobramos, essa informação tem que ser clara para o consumidor. Agora, quando não trata bem, eu não pago, não. Entendeu? É, Daí eu acho desafio. É uma espécie de prêmio, né? Você vai ser premiado se você tratou bem. Exatamente. Atendeu bem, foi ágil, atendeu o meu pedido legal, vai receber, senão não. Verdade. Ó, Flávio Caetano volta daqui uns dias, daqui 15 dias exato. Cada 15 dias ele tá aqui, tá bom? Muito obrigada, Flavinho. Deus abençoe, tá bom? A todos nós. Obrigada também. E vamos rachar aquele dourado que você pescou lá no Mato Grosso, hein? Por favor. Ô, chefe Alex, vamos fazer o dourado que ele pescou? Tá bom, hein? Bora. Lá, já perdeu o dourado, já. Gente, seguinte, ó, se você está procurando calçado com qualidade e preço baixo, você está um passo da economia na Mocassim Calçados, corre para Mocassim, tem cada sapato lindo lá, e você pode parcelar em 7 vezes no crediário ou em 10 vezes nos cartões, tá bom? Então, tá esperando o quê? Mocassim Calçados. Tem sapato, bota, tênis para a família todinha. Tem Mocassim Calçados em Londrina, em Cambé e também em Rolândia. Passa lá, Mocassim, você é um passo da felicidade. Ó, no próximo bloco, 5 coisas que você não deve fazer com a sua coluna, porque lesiona e lesiona demais. 5 coisas. A Claudiane que vai falar que 5 coisas são essas. E tem o desafio da salada. Chefe Alex Tonkovic vai ensinar a fazer uma salada deliciosa. Já, já. Pera aí.